Graça e paz, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse culto de adoração e louvor ao nosso Deus. É agosto, mês da juventude, e eu te convido a preparar a Bíblia, o inário, porque agora vamos entoar um hino com os irmãos João e Júlia. Glória a Deus! Livro santo, sagrada escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, e transmite a mensagem do céu. És espelho, martelo e espada, és amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Bíblia Santa é a luz no caminho deste mundo enganoso e carnal. Ilumina meus passos para sempre, dando força e vigor perenal. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo perdão, com promessas preciosas tão lindas, de levar a celeste mansão. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Livro santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente, Senhor, em nossas vidas. Mesmo diante a tantas coisas acontecendo, o Senhor não nos abandona, meu Pai. Muito obrigada. Pai, nesse momento eu quero colocar, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar e pedir, Pai, que o Senhor nos dê fome, que o Senhor nos dê sede, Senhor, pela Tua palavra. Que a gente, Senhor, possa, meu Deus, ter vontade, Senhor, de Te buscar, que a gente possa, Senhor, ter vontade de estar contigo, que a gente possa ter vontade de estudar a Tua palavra, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude e que o Senhor, meu Deus, continue tendo misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, em meio a situações difíceis. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, ó Pai. Continua, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, diante de Ti e nos ajudando, Senhor, para que cada dia mais a gente se encha, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Senhor, a juventude. Que o Senhor possa, meu Deus, estar, Senhor, nos ajudando e que a gente consiga, meu Pai, administrar o nosso tempo para que a gente Te coloque como prioridade. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica nesse momento com Nadilson e Verônica, que também nos conduzirão nesse louvor. Vamos prestar atenção aí na letra da música para entender realmente aquilo que ela quer dizer. Glória a Deus, vamos nessa. Graça e paz, irmãos. Dando continuidade a este culto, nós estaremos fazendo a leitura de 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Leamos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estaremos entoando a canção Desenvolvendo o Amor de Deus. Vamos louvar o Senhor? Tua palavra é uma semente, Coração
coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás. E aquelas coisas de criança eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás. E aquelas coisas de criança eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Sim, eu serei como a árvore frondosa, e dos meus galhos sairão as frutas mais saborosas, pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas vivas. Vem, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sempre é tempo de missões, não é verdade? Por isso eu convido agora a Esther para o Momento Missionário, que vai trazer para a gente um recado. Oi, gente, como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre missões. Quando eu comecei a dar os meus primeiros passos no trabalho missionário, era muito enfatizado que o verdadeiro missionário era aquele que largava tudo e ia para uma cidade diferente, ou então um país diferente, que falava um idioma diferente, enfim, era tudo diferente. E isso me deixava meio angustiada, na verdade não angustiada, mas me deixava agitada, porque eu não me sentia em paz em ir para um outro país fazer, ou então um outro estado fazer missões. Bom, eu estava na faculdade quando eu entendi que todo cristão deve ser missionário, e nessa faculdade eu sempre ia para trabalhos voluntários, passar 15, 30 dias, 20 dias em algum campo missionário no Brasil. E o que foi que aconteceu? Em uma dessas viagens, quando eu voltei, eu falei, não, eu vou me inscrever na Junta de Missões Mundiais para passar um ano em algum lugar fazendo missões. Tranquilamente, cheguei em casa, fiz a minha inscrição, recebi a resposta da Junta de Missões Mundiais, recebi todos os questionários que eu deveria responder, inclusive as orientações. E uma das orientações era conversar com os nossos pais antes de tomar a decisão. Fui conversar com meu pai, né? Afinal de contas, tem que seguir as orientações da Junta de Missões. Fui, conversei com meu pai falou bem assim: olha, se você quiser, pode ir, mas eu não vou te apoiar em nada. Eu acredito que você tem que terminar sua faculdade. E eu, tudo bem. Conversei com alguns amigos meus que eram missionários e eles falaram, é muito bom mesmo quando você vai para um campo missionário já tendo uma faculdade. Bom, eu fiz minha faculdade e um dos períodos da faculdade eu estava prestes a ir para o trabalho da Transcopa, da Trans Brasil, que aconteceu no Brasil inteiro, e eu estava indo para Manaus fazer um trabalho missionário. Nesse trabalho eu tinha que levar algumas pulseiras
do plano de salvação. E eu estava aproveitando o tempo livre da faculdade, o intervalo, para fazer essas pulseiras. Estava lá fazendo essas pulseiras e aí veio um pensamento na minha cabeça onde todo mundo aqui na minha faculdade sabe que eu sou cristã. E daí que você é cristão? Quando eu simplesmente falei, realmente, o que importa ser cristã se eu não falo do amor de Deus para essas pessoas, se eu não prego o evangelho para essas pessoas? E simplesmente eu peguei as pulseiras, entreguei para cada um da minha turma e falei o plano de salvação para todos eles. Essa foi uma experiência muito boa que eu passei. Todos ali ouviram o plano de salvação, ouviram sobre o plano de Deus para a vida de cada ser humano. E depois disso, muitas pessoas vieram me procurar no particular, onde eu pude ter conversas muito boas com essas pessoas, falar realmente, me aprofundar falando sobre Deus com essas pessoas. E é exatamente por isso que eu estou de jaleco. Porque independente da sua profissão, independente do que você faça da vida, independente de se você também não faz nada da vida, você tem um campo para trabalhar. E é nesse campo que você deve ser missionário. Não importa que as pessoas saibam que você é cristão, porque ser cristão e se você não prega o evangelho. A gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas. Temos que ser exemplo? Temos, mas precisamos falar, literalmente falar o evangelho a essas pessoas. E se você trabalha, se você tem na casa alguém que não é cristão, aproveite a oportunidade, porque às vezes é apenas isso que o Senhor está esperando de você, que você fale para aquela pessoa se converter. Mas enfim, sabemos que quem trabalha é o Espírito Santo e Ele nos usa para fazer esse trabalho. Seja missionário aonde você estiver, não deixe essa oportunidade passar. Você precisa falar do amor de Deus para outras pessoas. Não só ser exemplo que não fala, mas exemplo que age e que fala da palavra de Deus. Eu terminei minha faculdade, disse não para a Junta de Missões Mundiais, mas disse sim para trabalhar onde Deus quer que eu trabalhe. Sou biomédica e atuo diretamente na área de biomedicina com pesquisa e nesse lugar é o meu campo missionário. Trabalho diretamente no consultório de estética e é nesse lugar que é o meu campo missionário. Então, se você faz alguma coisa da vida, pode ter certeza que esse também é o seu campo missionário. Não deixe passar a oportunidade. Tchau, tchau. Eu espero que vocês cumpram o chamado de vocês. Amém, Esther. Deus te abençoe. Agora eu convido o Poli para o momento de intercessão. Vamos orar, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Nós vamos orar nesse momento por 2 motivos em específico. Nós vamos orar em primeiro lugar pedindo a Deus para que nos dê mais amor, entusiasmo e desejo de conhecer e de estudar a sua palavra. E vamos pedir também o nosso segundo motivo para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente vier a fazer ou pensar, para que a gente possa ser como cartas vivas e vasos de honra nas mãos do oleiro. Então oremos, pois. Amado Deus, querido Pai, nós queremos Te agradecer, ó Pai, nesse momento, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja local, Pai. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos, Pai, e nada, ó Deus, foge do Teu controle, nada, ó Pai, acontece sem que o Senhor saiba e sem que o Senhor permita, Pai. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente e onipresente, e não há nenhum Deus como Tu, Pai. E é diante da Tua grandeza, ó Deus, que nós nos rendemos e Te pedimos, ó Pai, humildemente, ó Deus, que o Senhor encha o nosso coração, ó Pai, de desejo, ó Pai, pela Tua palavra, que o Senhor encha a nossa mente, ó Pai, de desejo pelas Escrituras, ó Pai, pelo Teu livro santo, para que, ó Deus, o nosso coração possa desejar, ó Deus, Te conhecer, ó Deus, mais do que tudo nessa vida, Pai.
Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo nos encha, ó Deus, de temor da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, abra a nossa mente e os nossos olhos, ó Deus, para que a gente possa enxergar, ó Deus, e entender aquilo que está escrito, ó Pai, no Teu livro santo, Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que a cada dia a gente possa estar sempre mais conectado contigo, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos dê o entendimento e o discernimento, ó Pai. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos instrua através do Teu Espírito, ó Pai, para que a gente possa entender, compreender, estudar, ó Pai, e amar verdadeiramente a Tua palavra, Pai. Ter prazer nas Escrituras, Pai. Também te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos ajude, ó Pai, a praticar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a andarmos no Espírito, ó Pai, a sermos guiados pelo Teu Espírito, ó Pai, a colocar em prática tudo aquilo que está escrito, ó Pai, para que não seja apenas um conhecimento intelectual, para que não seja apenas um monte de informação, ó Deus, bíblica, histórica, e seja lá o que for, Deus, mas que seja vida, ó Deus, nas nossas vidas, Pai. Que a Tua vida, ó Deus, invada o nosso ser, ó Pai. Que ao ler as Tuas Escrituras, ó Pai, que ao ler a Tua palavra, Deus, a nossa mente seja renovada e transformada, Pai. Que haja metanoia, Pai, de Romanos 12 em nossa mente, ó Pai. Para que a gente possa pensar como o Senhor pensa, para que a gente possa andar, ó Deus, de maneira agradável a Ti, para que a gente possa ser guiado pelo Teu Espírito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, possa completar a obra, ó Deus, que o Senhor um dia começou em nossas vidas, Pai. Ser com cada um dos nossos irmãos, ser com cada um que está, ó Deus, participando desse culto nesse momento, ó Pai, ou que irá participar num outro momento, ó Deus. Que a Tua palavra, ó Deus, nos alcance diariamente, ó Pai. Que o Senhor nos encha, ó Deus, de amor e de desejo, ó Deus, pela Tua palavra, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, Pai. Amém. Amém. Nessa noite, com muita satisfação, eu chamo o Silas. É ele quem vai trazer a reflexão dessa noite. Aleluia. Vamos nessa, Silas. Graça e paz, amada igreja, queridos irmãos. Com grande alegria que estamos aqui dando seguimento ao mês da juventude. Domingo passado pudemos ter uma reflexão, refletirmos sobre a questão da oração, da sua importância para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Hoje iremos fazer também uma breve reflexão acerca do estudo bíblico. O estudo bíblico, como o próprio nome diz, é o estudo da Bíblia. Bíblia, que é composta por 66 livros, dividida entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi escrita por aproximadamente 40 homens e escrita num tempo mais ou menos aproximado de 1500 anos. A Bíblia possui grande relevância para o desenvolvimento da nossa cultura, da nossa sociedade, visto que a Bíblia influenciou de modo positivo o mundo em que vivemos. A Bíblia nos traz a origem de diversas leis, diversas regras. Ela trouxe também diversos aprendizados no campo da ciência. Enfim, ela foi e é de grande importância também para o desenvolvimento do mundo. Entretanto, meus irmãos, na vida do cristão, a Bíblia, a Palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Portanto, ela tem uma fundamentabilidade ainda maior, visto que ela é a nossa autoridade suprema e final para mostrarmos, provarmos todas as nossas afirmações, dúvidas, para que ela nos diga o que é verdadeiro, o que é certo, o que é falso ou o que é errado também. Mas enfim, por que ela é a nossa regra de fé e prática? Ela é a nossa regra de fé e prática porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é, de fato, a palavra de Deus. Ela tem diversas características. Se a gente fosse ficar aqui refletindo sobre as mais variadas características da Bíblia, nós certamente iríamos passar dias e ainda não encerraríamos essa reflexão. Mas eu trouxe aqui 3 características que acredito ser fundamentais para essa reflexão. A primeira está lá em 1 Timóteo,
3,16, que diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Essa é a primeira característica. A Bíblia, a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus. Deus, a fim de se revelar, a fim de revelar o seu plano, o seu grande plano salvador, ele, através do seu Santo Espírito, trouxe inspiração para os homens, como vimos, aproximadamente 40 homens, para que escrevessem sobre a sua tutela, sobre a sua inspiração, o que ele desejava, o que ele é, que ele se revelou, e também o grande plano que ele tem de salvação para o homem. Pois bem, a Bíblia é inspirada, mas ela é também infalível. Infalível porque ela não pode falhar. Não é que ela não pode falhar, ela não falha. A gente vê diversas coisas, diversos sistemas das mais variadas áreas possuem falhas. O ser humano, por melhor que seja, possui falha. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é infalível. A maior prova de que ela é infalível é somente olharmos as promessas, profecias que foi feita outrora, em outros momentos, que já foram cumpridas. E certamente, meu irmão, tudo que está escrito ou já foi cumprido ou irá se cumprir. Amém? Temos também outra característica. Além dela ser inspirada e infalível, ela é atemporal. Lá em Mateus, a gente tem um versículo que diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso serve para que possamos continuar confiando em Deus, confiando na sua palavra, porque a sua palavra é atemporal. Temos também, meus irmãos, outro versículo em Isaías 40, verso 8, que foi também citado pelo apóstolo Pedro na sua epístola, que diz o seguinte: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Então, meus irmãos, temos que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, que ela é infalível, que ela não falha e que ela é atemporal. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, podemos concluir que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é, de fato, a palavra de Deus. Então devemos lê-la, né? Visto que é a palavra de Deus, que ela é inspirada por Deus, que ela é atemporal, que ela é infalível, devemos lê-la. Eu ainda trarei aqui alguns apontamentos, alguns tópicos para a nossa reflexão e por que devemos lê-la. Para começar, começo lá em Colossenses 3,16, que diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A gente está vendo que temos uma ordem, né? Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem que habitar em nós. Esses são os principais motivos que devemos lê-la. Nós temos que lê-la também porque ela é agente de vida. Lá em João, capítulo 6, versículo 63, tem o seguinte: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Portanto, meus irmãos, a Bíblia nos prepara, ela é agente de vida, ela é viva e eficaz e ela é agente de vida. Ela nos prepara para a vida eterna com Cristo Jesus. É exatamente isso, meus irmãos. Mas ela também tem outro ponto importante para que a gente leia. Ela nos traz mensagem para a rotina deste mundo, para o nosso dia a dia. Temos lá no Salmo 1 que o homem bem-aventurado não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
O homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Por quê? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É um grande motivo para que a gente medite na lei do Senhor. Lá em Josué, também temos um versículo trazendo exatamente isso. Josué, capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E você terá sucesso, porque se estudar esse livro dia e de noite, se esforçar para viver de acordo com ele. Portanto, meus irmãos, temos que meditar na lei, temos que estudar, temos que viver de acordo com o que estamos lendo e estudando na palavra de Deus. Tito também fala que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Também é mais um motivo aqui para a nossa vida, a vida neste mundo, nossa vida cotidiana, para lermos a Bíblia. Temos também outro ponto para ler a palavra de Deus, porque ela é um instrumento de crescimento. Sim, ela é o nosso alimento. Cristo falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, meus irmãos, ela nos alimenta. Por isso, mais um motivo para que leiamos, para lermos essa palavra. Lá em 1 Pedro, também nesse sentido que a Bíblia é o alimento, temos no capítulo 2, versículo 2. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Se a gente voltar um pouquinho na primeira carta de Pedro, capítulo 1, a gente percebe que esse leite espiritual é a palavra de Deus. E é Ele que nos alimenta, a fim de que a gente, como criancinhas recém-nascidas, a gente se alimentando desse leite espiritual, como o apóstolo Pedro se referiu à palavra de Deus aqui, que a gente cresça, amadureça e dê fruto. Portanto, esses são os principais motivos, o meu sentir, da gente ler a palavra de Deus. Então, meus irmãos, querida igreja, já refletimos sobre o que é o estudo bíblico, o que é a Bíblia, que ela é inspirada por Deus, que ela é infalível, que ela é atemporal. Refletimos também sobre a importância que é estudar a Bíblia, visto que ela é agente de vida, visto que ela traz ensinamentos para a gente aplicar no nosso dia a dia. Vimos também que ela é o nosso alimento. Agora, como ler a Bíblia, Como lê-la? A questão é que várias pessoas têm sistemáticas, métodos diferentes. Inclusive, no Congresso Cresça, promovido pela nossa juventude, no segundo dia, o pastor Newton nos trouxe um novo método de leitura que parece deveras proveitoso para nós, para o nosso crescimento. Mas eu não quero me ater a essa questão de horário, como ler assim, sistemas de leitura. Quero refletir sobre duas coisas gerais para a nossa leitura. Primeiramente, a gente tem que entender que a Bíblia, apesar de ser inspirada por Deus, pelo seu Santo Espírito, ela é composta de uma linguagem humana. Ela foi escrita por homens no seu tempo, homens com seus costumes, homens com sua cultura. E durante todo esse tempo, essa cultura modificou, era de um jeito aqui, outro do jeito ali. Tinha homens com pouca instrução formal de ensino, outros com bastante instrução. De modo que a gente, para ter
para compreender bem a palavra de Deus, a gente tem que ter a nossa capacidade de leitura, utilizar a nossa melhor capacidade natural de leitura. Mas, meus irmãos, a gente não pode simplesmente usar a nossa capacidade natural de leitura. A gente tem que usá-la, mas a gente tem que usar também algo que está além do que é meramente humano, que é o sobrenatural. Calvino ressaltou a ação indispensável do Espírito Santo para a correta compreensão das Escrituras Sagradas. Para ele, as Escrituras eram os óculos que o Espírito usa para abrir os olhos dos cegos ao Evangelho. Portanto, sem a ação iluminadora do Espírito, é impossível ao ser humano, por si mesmo, compreender corretamente a Escritura. Assim, a gente tem um binômio, né? A capacidade natural de leitura, mais o sobrenatural. Aqui exposto por Calvino como a condução do Espírito Santo. Portanto, presente os dois institutos, os dois pressupostos, né? Capacidade natural e a ação sobrenatural, a ação do Espírito Santo, a gente lê corretamente, compreende corretamente a palavra de Deus, de modo que ela aplica a porção em nossas vidas. Então, temos que unir os dois. Outro ponto, para a gente refletir como ler, é fundamental a oração. A gente viu no domingo passado, né, a questão da oração com o nosso irmão Rendel, que ela resolve nossos problemas, que devemos continuar orando, orar sem cessar, como está escrito na Bíblia. E é sempre importante, antes da gente promover a leitura da Bíblia, a gente orar. Eu costumo orar sempre antes de ler a Palavra de Deus. E certa vez eu vi num congresso que é importante a gente, mesmo a quantidade de tempo que a gente passa lendo a Bíblia, a gente passa orando, né? Então, se eu leio 1 hora a Bíblia, se eu leio 1 hora a Bíblia, eu passaria 1 hora orando antes de ler a Palavra de Deus. Outra coisa que a gente também tem que ter cuidado é a utilização de versículos isolados, né? A gente não pode ler trechos isolados da Bíblia a ponto de achar que ele anula, que ele exclui outro trecho da Bíblia. Certa vez lá na livraria, encontrei com o pastor Carlos e tinha acabado de ler um texto, um versículo em Apocalipse, e fui questionar: pastor, isso aqui. Aí o pastor: não, mas você não pode levar assim, você tem que ler tem que entender o contexto que está a Bíblia, você tem que usar a leitura comparativa, né? Tem que comparar com outros versículos para a gente chegar à melhor compreensão desse versículo, né? Então, a gente não pode usar textos isolados, até porque doutrina bíblica não se faz com uma página. Não existe doutrina bíblica, doutrina de uma página só, de um versículo só. A gente tem que entendê-la, a Bíblia, como um todo, né? Ela se harmoniza, a Bíblia se completa, né? Ela não exclui um trecho aqui para excluir, ela não utiliza um trecho para excluir outro. Quem usou na Bíblia o texto, né, fora de contexto, Satanás, quando foi tentar Jesus, utilizou o Salmo 91, né? E jogou a isca. Só que Jesus, que tinha sua leitura da palavra de Deus, meditava na lei, se dedicou à oração, compreendendo corretamente a Bíblia, como foi que ele respondeu à tentação de Satanás? Também está escrito: não provarás de Deus. Então, a gente tem que ser igual a Jesus, nosso modelo, nosso exemplo. A gente tem que ler a Bíblia como um todo e entendê-la como um todo, visto que ela se complementa. Jamais ela exclui um ou outro. Outra coisa também interessante sobre a leitura da Bíblia, às vezes eu estava querendo entender a graça, né? Superabundante graça. Queria entendê-la, mas antes eu não queria entender a lei, eu queria ir direto para a graça. Mas como é que eu vou entender a graça sem entender a lei?
E como entender a lei sem entender o período que antecede a lei? Então, para ter uma correta compreensão da graça, eu preciso entender o que era antes da lei, o que foi a lei, e aí sim eu lerei, eu entenderei, terei uma compreensão muito melhor do que é a graça. Paulo, quando foi fundamentar sua justificação pela fé, ele cita quem? Abraão, que está antes da graça. Isso demonstra que Paulo conhecia, compreendia o período antecedente da lei, conhecia, entendia, compreendia também o período da lei, para tanto, chegou à conclusão, chegou da graça superabundante em Cristo Jesus. Pois então, meus irmãos, eu quero concluir essa breve reflexão com um texto lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 5, né? É a parábola do semeador de Jesus Cristo contando. Vamos ao versículo. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras, e quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus então perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Então, meus irmãos, que a gente, através dessa parábola, a gente possa ser a semente que caiu em terra boa, que a gente germine e que a gente cresça e que a gente produza bons frutos. É esse meu desejo para mim, para a minha vida, para a vida de todos os irmãos e para a vida da nossa Igreja Batista Memorial. Amém? Glória a Deus! Como foi bom estarmos juntos nesse culto de adoração e louvor ao Senhor Jesus. Para a oração final, eu chamo agora nossa irmã Mileise. A paz do Senhor, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar com Deus um pouquinho. Ó Deus. Pai, nós somos gratos por tudo que tem acontecido, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por estes cultos, ó Pai, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem cuidado. Somos gratos, ó Pai, por todas as pessoas que o Senhor tem usado em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, capacitando os teus servos, ó Pai. Que o Senhor continue fazendo deles, ó Pai, vasos em tuas mãos. Que o Senhor possa estar abençoando todas as pessoas, ó Pai, envolvidas na produção deste culto, ó Pai, dos demais. Que o Senhor continue dando sabedoria, ó Pai, dando disposição, dando força. E que teu Espírito Santo, Deus, possa estar no controle de tudo. Somos gratos, Deus, porque em meio a tudo que vem acontecendo, tudo que tem acontecido, o Senhor continua, ó Pai, falando conosco, ó Pai. O Senhor continua no nosso interior, ó Pai, cuidando de todas as nossas necessidades. Somos gratos, ó Pai, pela juventude da nossa igreja. Somos gratos, ó Pai, pela juventude do Senhor, ó Pai, que o Senhor tem tocado, tem levantado neste momento. Mas nós queremos te pedir, ó Pai, por todos os jovens, ó Pai. Deus, que através da tua igreja, todas as juventudes, ó Pai, deste mundo possam estar sendo tocadas, ó Pai. Que esses jovens, ó Pai, possam saber que o Senhor é a única saída, ó Pai. Que o Senhor é o único Salvador, Deus. Que eles possam, ó Pai, elevar os olhos para aquilo que realmente importa. Deus, que o Senhor possa usar nós, jovens, ó Pai, nós, igreja, Senhor, para sermos boca tua, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Pai, nos capacitar. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, conforme o teu querer, Deus. Que o Senhor possa estar produzindo frutos em nossas vidas. Que esta palavra, ó Pai, ela possa ser regada, ó Pai, ela possa ser frutificada. E que esses frutos, ó Pai, eles possam alcançar mais vidas, Deus.
Continua conosco, ó Pai, continua cuidando. Continua, ó Pai, com os teus anjos acampando ao nosso redor. Fica com os teus filhos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.